E em breve vamos iniciar então nossa Masterclass especial de fechamento de ano, destinada para esse que é o nosso principal lançamento aí dos últimos anos, que é o CyberSul Solution Web, certo? Nossa ferramenta multifuncional corporativa, que a gente vai abordar alguns tópicos conceituais de arquitetura, de idealização do projeto, e depois vamos navegar, mostrar algumas funcionalidades na prática. Também quero deixar aberto o chat para quem tiver perguntas. Não sei se vamos conseguir responder ao longo, né, no final da apresentação, não sei se a gente vai ter tempo hábil para isso, mas já pedi aqui para a nossa equipe anotar todas as perguntas para que a gente possa responder depois individualmente ou até, se for o caso, gravar um vídeo adicional para poder esclarecer todas as dúvidas e demandas. Vamos começando, acho que agora já temos um quórum aqui suficiente para a gente iniciar. Também aproveito para lembrar que vai estar disponível no portal do cliente, essa Masterclass, né? Só para clientes ativos da CyberSul, vai ficar disponível. Geralmente elas ficam 2, 3 dias, dependendo aqui dos processos internos, mas elas ficam lá disponíveis, então, dentro do portal do cliente, certo? Vamos lá, vamos iniciando aqui e nós vamos liberando aos poucos aqui quem for ingressando aqui na nossa sala de espera. Fazer algumas abordagens conceituais de como surgiu a ferramenta, e daí é importante também a gente falar da histórica, né, do histórico da CyberSul aqui, né? A CyberSul ela nasce como empresa em 2002 a partir de um RP, né, o RP da linha Solution, né? Lá em 2022, há 22 anos atrás, eu e o Domingos, que é meu pai, no caso, a gente tinha participado de uma outra empresa que tinha sido uma das maiores do sul de softwares, né? No final da década de 90. E a gente, então, inicia a CyberSul com a ideia, com o sonho naquela época de fazer uma nova solução de RP que pudesse agregar várias ideias que a gente tinha, que a gente vinha construindo juntos aí ao longo dos anos 90, né? E surge, então, em 2002, 2003, 2004, a gente fica muito tempo em desenvolvimento dessa ferramenta, que vem a se chamar a Solution, que teve várias versões e atualizações, e até hoje, o Solution 3 é a principal ferramenta, software de gestão da CyberSul, né? E aí a gente vai se desenvolvendo ao longo aí desses anos, né? E por que é importante a gente abordar o histórico? Porque em 2007 a gente começa a desenvolver as primeiras soluções web. A gente sabe que tem muitas empresas, muitos clientes da CyberSul que desconhecem isso, mas desde 2007 a gente tem expertise no desenvolvimento de soluções web. Naquela época, a gente desenvolveu uma plataforma de marketing digital, né? Com um viés muito forte em e-mail marketing naquela época, mas que tinha vários braços voltados para a inteligência de mídias digitais, né? Depois a gente chegou a desenvolver alguma coisa para redes sociais enfim, foi um projeto que durou aí mais de 10 anos. A gente desenvolveu soluções nessa área, sempre soluções web, linguagem C Sharp da Microsoft, .NET, né? E esse foi um projeto que deu super certo, durou 10 anos, e depois disso a gente resolveu descontinuar para, a partir de mais ou menos 2016, 2017, se dedicar única e exclusivamente a softwares corporativos, o que sempre foi a nossa vocação, né? O RP, o Software de Gestão Soluções Corporativas. Entre 2019 e 2022, a gente passa a desenvolver um projeto web de NFE.
A nossa ideia lá era desenvolver uma solução específica para emissão de notas, documentos eletrônicos, né? E a gente fica bastante tempo investindo nessa solução. Mas, num determinado momento, a gente vê que não é isso que iria agregar valor aos nossos clientes, às empresas que são usuárias do Solution 3. E a gente suspende esse projeto. Mas foi bastante interessante porque a gente acabou desenvolvendo algumas ideias, algumas que se validaram, outras não, e acabou pesquisando muito o mercado, né? E de 2022 até esse ano, então, a gente começa a pensar e a discutir outras formas de trazer uma solução que realmente fosse diferente, que realmente agregasse aos clientes, aos usuários, às empresas proprietárias dos nossos softwares, né? Talvez o marco para a gente tirar a nossa ideia do papel foi no início desse ano no RP Summit. A RP Summit é a maior feira da América Latina de software de gestão, muito voltado para fabricante, para fornecedor de software, né? Então lá tu tem contato com os maiores players do Brasil e do mundo, né? Pude participar em 4 edições. Esse ano eu retornei à feira. E de lá, vamos dizer que a gente trouxe algumas ideias e resolvemos de fato, olha, esse é o caminho. Se a gente desenvolver esse tipo de solução, realmente vai ser algo diferencial, algo diferente. Não adianta, a gente sempre discutiu muito internamente, não adianta a gente desenvolver uma ferramenta só para usar uma plataforma, ou só para usar uma tecnologia, só para vender. Não é, né? Nunca foi o nosso objetivo. Nosso objetivo é criar realmente uma solução que agregasse valor, que ampliasse, que potencializasse as soluções que o nosso software já entrega. E aí a gente chegou no modelo do Solution App. No começo do ano, e aqui para quem é do Sul sabe que foi bastante, né, turbulento nosso início de ano aqui, as enchentes realmente pegaram todo mundo de surpresa e teve um impacto direto para muitas famílias, mas indireto para todo mundo. Eu costumo dizer que todo mundo, de alguma forma, foi afetado pelas enchentes e estava no meio desse nosso desenvolvimento, né? Então, a gente tentou, de certa forma, gerir as demandas, as emergências que surgiram, mas a gente estava bem no momento de baixar a cabeça e trabalhar. E foram 6 meses aí de trabalhar. Eu, pessoalmente, me envolvi, capitaneei esse projeto. Depois, eu nunca parei. Hoje, a minha formação toda na área de gestão, marketing, pós em inteligência empresarial, mas sempre fui desenvolvedor. E depois de alguns anos desenvolvendo muito internamente, não desenvolvendo comercialmente, voltei para a linha de frente aqui do desenvolvimento, junto com os líderes técnicos, né? E eu, pessoalmente, fiquei mais de 4 meses trabalhando todo dia nesse projeto, sábado, domingos, feriados, saindo daqui no escritório 22, 23 horas da noite, porque realmente a gente entendia que quanto mais a gente estava conseguindo estruturar a arquitetura desse software, mais ele agregava valor, gerava soluções. Então, pode, para quem às vezes está de fora, pode às vezes parecer utópico ou né, uma coisa idealista, mas a gente pensou muito em como ajudar lá na ponta, em como, de alguma forma, criar algo que pudesse apoiar o empreendedor, o usuário, o proprietário do software lá na frente, que ele pudesse realmente transformar o negócio dele a partir de uma solução e que fosse uma solução viável, que fosse uma solução não tão complexa, que fosse uma solução acessível do ponto de vista de investimento. Isso tudo que realmente nos guiou, que a gente pudesse trazer algo inovador, e aí nasce o Solution App. Por tudo isso, que ele realmente é a nossa solução, é um dos mais importantes lançamentos nesses 22 anos. Hoje, a gente tenta conceituar ele como um software corporativo multifuncional, customizável e totalmente desenvolvido em plataforma web. A gente tenta não dar o nome dele de RP, porque a gente acredita que
ele é mais que isso, ele vai atender necessidades específicas do empreendedor, da empresa, especialmente de médio porte, mas de pequeno e médio porte, mas aquela empresa que sente a necessidade de mais conectividade, sente a necessidade de mobilidade, sente a necessidade de se relacionar melhor com o seu fornecedor, se relacionar melhor com o seu cliente, com seus parceiros, e a gente acredita que é uma ferramenta que pode entregar tudo isso. Então, não é por menos que, não é um exagero da nossa parte, realmente a gente vê essa ferramenta como um dos mais importantes lançamentos da nossa história. Antes de a gente entrar nos diferenciais, é importante a gente falar um pouquinho de ecossistema, porque talvez seja o principal diferencial. O Solution Web não é uma ferramenta isolada, não é uma ferramenta que uma empresa foi lá, criou um software para gerenciar alguma coisa, ou para controlar cadastros, ou para emitir. Não. Ele é uma solução que faz parte de um ecossistema e, por isso, ele já nasce, ele já vai para o mercado como uma ferramenta extremamente diferenciada. Eu não quero usar a palavra única, mas é uma solução singular. Realmente, a gente que pesquisa muito e, obviamente, quando a gente olha em várias coisas, a gente se inspira em grandes players no mercado, como a SAP, como Senior, isso. A gente sempre olha o que eles estão fazendo e tenta adaptar para a realidade do nosso portfólio de clientes, do nosso segmento de mercado, né? Então, a gente vê que é uma solução que realmente ela hoje está exclusiva a esses grandes players do mercado. Só que por que ela se torna singular? Porque a gente tenta adaptar ela para a realidade do nosso portfólio de clientes, do segmento brasileiro, das empresas do nosso país, e obviamente que alguns nichos com mais aderência, mas a gente tenta entregar uma solução que seja acessível para esses empreendedores, especialmente de médio porte, e especialmente que sejam nascidos aqui no país, né? Que sejam empresas nacionais. Né? O que tem dentro desse ecossistema, né? Olha, tem obviamente que o RP da linha Solution acaba sendo o âncora, né? Acaba sendo o motor das demais soluções. A gente tem soluções mobile, algumas nossas, algumas de desenvolvimento de parceiros. A gente tem o nosso BI, que é o Cyber Preview, que está se modernizando também junto com o Solution Web. A gente tem as soluções contábeis, de SPED, escrituração fiscal. A gente tem a integração com o Marketplace, que é cada vez mais importante. E a gente tem hoje uma série de marketplaces que trabalham integrado às nossas soluções. Soluções de PDV e TEF, nos últimos anos a gente fez um investimento bastante interessante em PDV e TEF, porque a gente notou que não poderia abrir mão dessa solução, de ter uma solução própria, de frente de caixa, que pudesse integrar com TEFs realmente profissionais, e hoje está muito madura essa nossa solução de frente de caixa, e outras APIs de integração. Talvez a demanda que a gente mais recebeu nos últimos anos é o desenvolvimento de APIs de integração com diferentes soluções. Aqui eu acho que também é interessante a gente fazer uma abordagem que é a respeito dessa multivariedade de soluções. Né? Eu gosto de fazer uma metáfora, e volta e meia, quando eu faço algumas apresentações falando sobre comunicação digital. Hoje, se um empreendedor, um profissional, nossa, pessoa física ou uma empresa, ela quer estar bem informada, ela não pode simplesmente ver notícia na TV, né? Ela vai ter que ver notícia na TV, no rádio, na rede social, ela vai ter que assinar uma TV por assinatura, ela vai ter que assinar um Netflix, ela vai ter que ter acesso a mais outros fóruns especiais de determinadas naturezas, de economia, da indústria que lhe faz parte, de interesse, né? Então, a comunicação, a informação hoje, a gente tem que usar diferentes ferramentas para estar bem informado. Na gestão, na tecnologia de gestão, no desenvolvimento na modernização técnica da gestão corporativa, acontece a mesma coisa. Não adianta a gente ter um software de gestão, um software marketplace, e aí achar que isso vai ser o suficiente para nós estarmos bem geridos, bem apoiados na parte de gestão. A gente tem que
procurar as melhores ferramentas para o nosso problema, para o nosso nicho, para a nossa área de atuação. E nem sempre ela é um RP, por exemplo. Ela vai ser várias ferramentas, vários softwares que vão estar disponíveis no mercado. E a empresa que vai ter vantagem competitiva é aquela que sabe usar todas as ferramentas e sabe que é necessário integrá-las em determinados níveis, de acordo com o tipo de informação que ela vai me gerir ou me fornecer, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Lá no passado, quando eu comecei, na década de 90, até a gente podia pensar, não, eu tenho um software e informatizei a empresa. Hoje não é mais assim. A gente saber de todas as ferramentas que existem hoje para a minha empresa e saber usar elas da melhor maneira, das melhores formas, saber como integrar elas, talvez com o nosso RP, talvez com o nosso PDV, com o nosso marketplace. Hoje é fundamental que a gente esteja, que o empreendedor, o dono da empresa, e eu que falo como diretor da CyberSul, a gente tem que estar conectado para usar as diferentes ferramentas para poder gerar vantagem competitiva, dar um melhor atendimento ao nosso cliente, melhorar o nível de qualidade técnica interna, de serviço, etc, etc. Então, esse é um ponto importante e provavelmente eu vou falar mais em ecossistema ao longo da apresentação, porque isso é muito importante. É importante a gente enxergar a tecnologia para a gestão corporativa como um ecossistema. Mas voltando ao Solution Web, esse é um ponto também de diferencial e que preocupa muitas empresas. Isso aí não qualquer conversa num grupo de empresários, tu vai ouvir uma história traumática sobre implantação de software, né? Então, implantação de software é um tema que nos 22 anos, foi o tema que mais nos prendeu atenção e prendeu investimento em tempo, em melhorias, em processos, e até hoje a gente, cada implantação que finaliza, a gente olha, onde é que foram os erros, acertos, onde é que a gente pode melhorar a comunicação. Implantação é muito falar sobre comunicação, né? E uma preocupação de ter uma solução web, de lançar a solution web, é pensar como fazer essa implantação da ferramenta. Então, por isso que ela tem uma integração nativa com as demais soluções do nosso ecossistema. Por quê? Porque em nenhum momento a empresa que aderir ao Solution Web vai precisar descontinuar uma ferramenta para usar o Solution Web. Eu vou parar de usar o Solution 3 para iniciar o Solution Web. Não é essa a ideia. A ideia é que eles se complementem, que essas ferramentas se complementem. E eu entenda, olha, qual é que é a necessidade inicial que eu tenho e que hoje o RP e nenhuma outra ferramenta do mercado me atende. Eu preciso criar um portal para me relacionar melhor com o meu cliente, com o meu consumidor final. Beleza, então vamos implantar o Solution Web com essa prioridade. Ele vai funcionar como um portal para o cliente, para o meu consumidor, e aos poucos nós vamos agregando outras funções. Então, hoje a gente vê a implantação do Solution Web dessa forma. No início, o Solution Web vai funcionar como um complemento do Solution 3. No longo prazo, olhando para o futuro, o Solution 3 tende a complementar o Solution Web. Cada vez mais os usuários vão agregando, vão migrando, vão usando o Solution Web, vão assumindo o Solution Web como sua ferramenta de trabalho, e aos poucos o Solution 3 vai funcionando como um motor na operação do dia a dia da empresa. Então, uma das nossas preocupações desde o início era não gerar implantações complexas, não gerar implantações que pudessem criar um problema para a empresa contratante. Essa é uma preocupação muito grande nossa e por isso que nós trabalhamos muito em criar integrações nativas, em minimizar o impacto da implantação dessa ferramenta. E aí vamos falar de diferenciais que, na medida do possível, eu vou intercalando com a janela de navegação. Primeiro, como eu já disse, é ecossistema, né? Essa integração nativa, ela é total com o Solution 3 e demais softwares, com PDV, com SPED, com satélites. Algumas funcionalidades eu vou poder usar em paralelo. Por exemplo, posso cadastrar um cliente no RP e no Solution Web. Não preciso parar de usar um para usar o outro, por exemplo.
Nota fiscal, a mesma coisa. Posso emitir nota fiscal pelo Solution Web e pelo RP. Não preciso parar o uso de um deles. Agora, tem algumas funções que daqui a pouco eu vou achar, olha, o meu vendedor faz pedido externo. Ele leva o notebook lá, acessa o sistema pela VPN e faz um pedido. Olha, nesse caso, é melhor ele parar de usar esse método por VPN e usar só pedido, fazer os pedidos só pelo Solution Web, usando o navegador internet. Então, cada implantação a gente tende a analisar como é que está o uso, como é que estão as operações, quais são as operações mais críticas, menos críticas, e planejar essa implantação aos poucos, processo a processo. Então, o ecossistema, estar dentro do ecossistema nos dá um ganho muito, muito grande, porque além de facilitar a implantação, tu já tem uma série de soluções já desenvolvidas, já próprias, já funcionando, e que a maioria das soluções web de mercado hoje voltadas para a gestão não tem um guarda-chuva tão grande de soluções como a gente tem hoje. Segundo ponto, vocês vão ouvir falar bastante, foi uma coisa que guiou todo o nosso desenvolvimento, tirou sono de algumas noites aí no começo, especialmente no primeiro semestre, que a gente tinha em mente que esse desenvolvimento da nova ferramenta deveria seguir uma premissa de low-code. Low-code é uma técnica de desenvolvimento de software que busca a deixar a solução menos dependente dos programadores, menos dependente de codificação do seu núcleo, né? E por isso, todos os menus e formulários têm um alto nível de personalização pelo proprietário do software, pelos técnicos de suporte da implantação, obviamente, mas também do proprietário, da empresa que adquire o RP, que adquire o Solution Web, né? É uma coisa que a gente já, desde o nosso início, é uma coisa que o software, a Solution já tinha, através do Cyber Creator, Cyber Control, Cyber Preview, que a gente dava uma série de possibilidades para alteração do sistema pelo próprio dono do sistema, pelo contratante do sistema, né? Mas a gente eleva isso, a gente deixa mais amplo, mais tecnológico, mais fácil, e realmente eu desconheço uma solução web que tenha tantas possibilidades de customização pelo próprio contratante. E vocês vão ver, porque a nossa apresentação começa pelo configurador. Antes de eu navegar pelo sistema, eu quero mostrar o configurador, ou em paralelo, no início. Terceiro ponto, performance. Quando tu desenvolve uma solução web, esse é um ponto muito importante, né? Ainda mais no Brasil, que a gente ainda tem redes de internet muito frágeis, né? A gente vai para o interior dos estados, a gente vê como ainda é muito carente de uma rede de internet mais estável, de mais abrangência, de mais velocidade. Então, essa foi uma preocupação muito grande. Performance. Deixar que os processos mais pesados transitem, circulem, processem no servidor da empresa ou no servidor em nuvem, e que a aplicação ela receba resultados, né? Ela mande ordens e receba resultados. Então, tu transitar o menor número de informação durante a navegação é uma premissa para quem quer fazer uma aplicação web com performance. E, até agora, todos os testes que a gente tem feito e alguns clientes que já começam a usar essa ferramenta têm se mostrado muito eficiente nesse ponto de vista. Alguns testes por exemplo, rodar pesquisa de produto, rodar pesquisa de cliente em bases maiores. Hoje a gente tem clientes com base de 40, 50 GB, acho que tem 80 GB, tem clientes que têm bases bastante robustas. E nesses testes que a gente fez, alguns testes que a gente fez, o resultado de uma pesquisa chegou a ser 5 vezes mais rápido. E a gente contar, cronometrar, vamos processar um relatório ABC do cliente, vamos ver quantos segundos demora para processar o relatório. E a gente constatar que é até 5 vezes mais rápido por dentro do Solution Web. Segunda tela aqui de diferenciais,
os dashboards multifuncionais. Realmente a gente foi uma ideia desde o início, mas que ela foi crescendo e ela chegou num ponto hoje que a gente fica muito feliz quando tu olha os dashboards multifuncionais e a forma que ele está construído e que o usuário, seja o dono da empresa, os gestores, líderes técnicos, colaboradores que tem que estar para tu fazer uma gestão por indicador, por metas, né? O jeito que está disposto os nossos dashboards multifuncionais nos deixa muito feliz. É realmente, de novo, é algo que a gente não consegue encontrar facilmente no mercado e coloca essa ferramenta em outro patamar de gestão, porque realmente está muito, vamos dizer assim, tu tem uma implantação de baixo custo, porque tu consegue desenvolver de acordo com cada necessidade de cliente, de gestor, de usuário, né? E tu tem uma amplitude de recursos muito interessantes, porque a gente conseguiu colocar um dashboard para cada menu do sistema, um dashboard para cada usuário, um dashboard para cada grupo de usuário, um dashboard só para entrada. A gente conseguiu dar uma versatilidade para esse recurso muito, muito interessante, né? E aí, obviamente, que em cada empresa, em cada business, em cada negócio, tu vai decidir quais informações que são mais interessantes. E tem essa personalização já embutida na ferramenta. Além disso, dentro desse tópico gestão, ele também é integrado com gráficos e relatórios do Cyber Preview 2.0, que é a nossa ferramenta de BI, que há 20 anos é um grande também, não deixa de ser um diferencial em BI, porque é um BI um gerador de relatório que roda integrado com a base do RP, né? E o Solution Web já nasce integrando esses relatórios e lendo esses relatórios que são feitos na versão 2.0. Quinto ponto, conectividade. A gente desenvolveu um sistema de link de compartilhamentos, que esse eu vou mostrar na prática aqui para vocês, que é muito interessante. Eu tenho a opção, por exemplo, de gerar um pedido de vendas pelo Solution Web e criar um link para compartilhamento com o cliente, com o meu cliente final, com o meu consumidor. Então, eu posso fazer um orçamento e criar um link, enviar para o e-mail desse cliente ou enviar para o WhatsApp dele. Ele abre o link lá, verifica o orçamento e pelo link ele pode aprovar esse orçamento, por exemplo. O mesmo com cotação de compra. Posso fazer uma cotação e enviar para uma série de fornecedores, eles vão receber um link que é um link exclusivo, ele não fica disponível na internet. A gente usou uma metodologia que o YouTube usa hoje. O YouTube, por exemplo, permite botar vídeos públicos e vídeos privados. E esse privado pode ser por link. Então, ele cria um link com uma criptografia, que ele não vai parar no Google, ele não é público esse link, né? Ele é uma hash que vai na chamada desse link. E só aquele fornecedor com aquele link consegue ver a sua cotação, ou só um cliente com aquele link consegue ver o seu orçamento. Então, esse sistema de links de compartilhamento, ele ficou muito interessante e potencializou a questão da conectividade, de deixar a informação, de compartilhar a informação com quem me interessa, eu enquanto gestor e contratante usuário do Solution Web. Sexto ponto, segurança. Como eu disse, é um ponto também por fazer parte do ecossistema. Eu continuo podendo centralizar funções críticas no Solution 3, no Solution no meu servidor, no servidor na nuvem, nessa aplicação desktop que, né, existe já há bastante tempo, e decidir quais informações eu vou acessar pelo Solution Web, criando 2 níveis de segurança. Tem alguns processos da minha empresa que eu quero que as pessoas possam acessar de qualquer lugar, pelo celular, de casa, do tablet, do seu computador particular, com a sua senha. Agora, tem soluções que eu não quero. Por exemplo, gerar um SPED. Eu só quero que quem vá gerar SPED seja aqui dentro da minha empresa e tenha que ter um sistema instalado no seu computador. Eu posso criar esse nível de segurança por acesso à aplicação. Ou seja, não fica. Não é que eu vou botar tudo para a web, não. Eu posso decidir isso aqui de novo, por nós já termos tudo desenvolvido, tanto em desktop quanto agora no Solution Web, a gente cria esse nível de segurança. Olha, o que vai ser acessado na minha empresa, que processos vão ser acessados pela web e que processos continuam centralizados só para quem tem o sistema instalado. Para a última tela aqui de diferenciais,
Responsividade, então, trabalhamos muito para a responsividade acontecer de forma automática, e aí eu acho que já é interessante eu exemplificar o que é responsividade. Estou aqui no nosso servidor de demonstração aqui, e eu quero só, às vezes é mais fácil, né, a gente mostrar em tela. Aqui eu estou numa tela padrão, num monitor grande, que é o meu monitor de uso aqui. O que é responsividade? É a possibilidade que eu tenho de, ao redimensionar a tela, o sistema automaticamente ir se moldando à dimensão que eu estou botando ele. Então, ó, ele vai manipulando as informações na tela, mexendo no layout, tudo de forma inteligente. Quando eu deixar ele bem estreito aqui, ó, simulando um tablet, ó, o que ele faz? Ele já bota o meu menu escondido lá para cima e coloca tudo em coluna, né? E aí a mesma coisa vai acontecer. Ó. Quando eu aumento, ele se readapta. A mesma coisa vai acontecer para uma pesquisa. Vou estar aqui, por exemplo, uma pesquisa de produtos. Ó, eu tenho um cadastro de produto aqui, que eu tenho as abas aqui em células ocultas. E a mesma coisa, se eu mudar aqui a configuração, ele automaticamente ele entende que precisa mudar a tela e que nenhuma informação se perca. Né? Então, isso é responsividade onde por que isso é importante? Vamos lá. Porque ele vai ser adaptável para o dispositivo que estiver acessando ele. Tanto um gestor, por exemplo, que usa 3 monitores, eu, por exemplo, aqui uso 3 monitores. Eu tenho um monitor grande aqui, que é o meu monitor de trabalho, eu tenho um lateral aqui, que eu uso a câmera, reuniões, e eu tenho mais um monitor que eu acompanho indicadores de mercado. Então, cada um tem um tamanho. Se eu pegar esse navegador e colocar, se eu pegar o Solution Web e arrastar de um monitor para o outro, automaticamente ele vai se ajustar na tela. Mas não só para o gestor que usa mais de um monitor. Se eu tiver uma necessidade de acessar do celular pequeno, celular grande, um tablet, eu estou em viagem, vou usar um computador de algum local, ele vai se adaptar para qual for a resolução desse dispositivo, qualquer que seja o contexto. Então, a responsividade é muito importante por causa disso. Eu não preciso criar um software para cada dispositivo, um layout para cada dispositivo, por mais que nós tenhamos essa opção, certo? E aí tem tudo a ver com mobile. Foi uma coisa que desde o início a gente pensou em ter uma compatibilidade máxima da aplicação com dispositivos móveis, smartphone e tablet, né? Vou mostrar para vocês, eu posso desenhar configurações exclusivas de uma determinado cadastro, por exemplo, ou processo, para o mobile. Mas a gente pensou que essa responsividade também deveria focar ela nos dispositivos mobile. E aí eu quero voltar para nossa tela aqui, que tem uma coisa interessante, que hoje a gente trabalha muito. O navegador que a gente tem trabalhado é o Chrome, mas hoje a gente tem notado que a maioria dos navegadores tem tido um comportamento ok, normal, né? Mas o nosso dia a dia de trabalho é com o Chrome, e o Chrome, assim como outros navegadores, eles têm uma ferramenta que é a ferramenta de desenvolvedor, que eu consigo simular o uso em um dispositivo móvel. Então, aqui, ó, estou simulando, vou simular aqui, ó, num iPhone 12 Pro. Então, ele vai me simular. Então, isso é muito interessante, porque é o mesmo software que tu vai ter instalado no teu servidor, no servidor em nuvem, e que tu vai manipular ele. E, para finalizar, sob demanda. Sob demanda, é muito difícil hoje encontrar empresas que fornecem software de gestão e que software de gestão web e que admitem alterações maiores, recursos desenvolvidos sob demanda. É muito difícil encontrar empresa aí, desse tipo. Mas por toda essa arquitetura que a gente criou em volta do ecossistema, de tornar o solution compatível, o solution web, eu vou começar mostrando aqui a infraestrutura de instalação. A maioria dos sistemas web hoje que tu contrata, eles não permitem que tu adquira licença perpétua, né? Eles vendem assinatura, né? Fazem um sistema de assinatura, de locação. Então, tu não tem a opção de criar uma customização, uma alteração ampla do teu sistema
porque ele não é teu, né? Porque ele é locado, porque ele é uma assinatura, né? Então, no máximo, tu vai ter alguns parâmetros que vão ser criados para atender uma necessidade ou outra. Aqui não, a gente tem a opção de a questão da licença perpétua e de contratação da customização sob demanda. Ou seja, a gente bota uma equipe de técnico, implantação, desenvolvedor, para fazer qualquer coisa que, obviamente, estiver dentro desse guarda-chuva de tecnologia corporativa, né? Então, é um serviço, não é uma coisa embutida, né? É uma coisa pronta, é um serviço complementar, mas é um serviço que quase nenhuma empresa hoje no mercado está disposta a fornecer. Por quê? Porque depende de vender a licença perpétua e se tratando de web, não se tem muito essa prática, né? Aqui, vamos então começar a navegar pelo nosso sistema. Eu vou deixar essa janela aberta aqui na lateral para nos guiar. Vamos lá. Vou falar agora navegação, né? Vou falar um pouquinho de infraestrutura e padrões de uso. Vou mostrar o configurador do Solution Web. Quero mostrar um processo de venda. Quero mostrar o portal de cliente. Cobrança rápida, que é um outro recurso muito interessante que não tem no Solution, que só tem no Solution Web. Cotação de compras, para mostrar o link de compartilhamento. E no final, um fechamento que a gente vai falar sobre flexibilidade, sobre a importância da flexibilidade via low code. Teve gente que chegou depois, quero só relembrar. Quem foi surgindo dúvidas, tá? Podem ir colocando no chat. Provavelmente não temos tempo durante a apresentação, mas podem ir escrevendo que a nossa equipe vai anotar essas dúvidas e a gente vai responder ou individualmente ou fazer um vídeo respondendo todas essas dúvidas. Então podem ir colocando no chat que a gente vai coletando essas dúvidas para depois. Vamos começar falando com infraestrutura. Aqui na nossa apresentação, vocês vão notar que eu vou transitar entre duas janelas. A primeira janela é essa que vocês estão vendo aqui. Então, essa é uma janela de um navegador Chrome. Eu estou acessando de um servidor interno, tá? Uma dúvida que surge muito recorrente, né? Como é que eu acesso? Como é que eu vou acessar? E aí tem tudo a ver nós falarmos aqui sobre a infraestrutura de instalação, de operação. Eu posso acessar por um IP, o IP da máquina servidora, ou eu posso acessar por um domínio. Por exemplo, aqui ó, eu tenho, todos vocês aí no seu computador podem acessar, ó, solutionweb.cybersul.com.br. Aqui é o nosso servidor de demonstração padrão, né? Nossa equipe aqui de demonstração, nossa equipe comercial usa essa instalação aqui para demonstrar em demonstrações pré-agendadas, né? Então isso aqui como é que foi? Foi nossa equipe de rede. Olha, quero que esse domínio aqui aponte para o IP aqui da nossa empresa. Então qualquer técnico de rede iniciante aí sabe como fazer isso aí, né? É muito simples. Mas antes disso, obviamente, eu tenho que ter instalação para depois definir um domínio, né? Então, o domínio, né, é uma coisa que gera muita dúvida, mas é uma coisa muito simples de resolver, tá? Eu decido depois que eu tiver a aplicação no meu servidor, tá? No meu caso, hoje eu estou demonstrando aqui do servidor de programação aqui, então eu estou acessando pelo IP. Eu vou alternar entre esse Chrome, essas abas de navegação, essas janelas de navegação, e com a janela do meu servidor. Justamente para mostrar para vocês como as coisas funcionam dentro de um servidor. Seja ele um servidor próprio, que vocês tenham dentro da empresa de vocês, ou um servidor contratado em nuvem. E aí também é um ponto bem interessante a gente falar. Essa decisão ela vai muito de empresa para empresa. Né? Vamos ter uma estrutura de servidor aqui, acho que a informação, as informações do RP é a vida da minha empresa, então eu quero ter gestão sobre essas informações, que ela esteja sempre aqui dentro, porque caso caia a internet, aqui dentro eu consigo fazer uma operação mínima da empresa, né? Consigo ter acesso a cadastros, etc. Ou não. Vou migrar para um servidor em nuvem, porque eu não quero ter
esse custo, essa necessidade de investimento interno, vou colocar em nuvem. Hoje, vamos pegar a maior empresa do mundo de software de gestão, SAP, a alemã, né? SAP que hoje está praticamente em todos os países aí operando, trabalhando. A SAP desde 2008 tem uma parceria com a Amazon. A SAP não guarda os dados, o banco de dados dos seus clientes. Ela tem uma empresa, tem uma parceria com a Amazon desde 2008. Então, hoje, se tu optar por colocar o sistema em nuvem, da SAP, por exemplo, eles vão te orientar, olha, tem o serviço da Amazon que nós temos parceria, assim, 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 né? Então, isso até como um alerta, né, que eu vejo às vezes algumas pessoas de mercado não sabendo fazer uma leitura correta disso. Quando tu assina um software que tu não tem acesso, que essa assinatura te dá acesso a um software e os teus dados ficam num servidor dessa empresa, eu vejo como uma decisão bastante arriscada. Tem muita empresa pequena que está fazendo isso e não tem dimensão do risco que é tu armazenar banco de dados de empresas sem os necessários cuidados. E a gente viu isso hoje aqui, esse ano, nas enchentes do Rio Grande do Sul. A gente viu dezenas, centenas de empresas perder suas informações porque assinavam um software por assinatura e essa empresa guardava em servidor próprio e não tinha uma estrutura mais séria de guarda desses dados, né? E acabou perdendo na enchente. Então, é muito importante para quem for optar por manter o software e seus dados em nuvem, saber direitinho quem é o parceiro que está guardando esses dados, tá? E como eu disse, hoje a Amazon talvez seja uma das principais players de nuvem, acaba sendo obviamente que às vezes o custo impacta de pegar um player grande desses, né? Mas é importante, né? O nosso software, ele funciona de qualquer forma, seja na nuvem, seja no servidor próprio, mas é uma decisão que tem que ser olhada com atenção. E eu estou tocando nesse assunto porque muita gente faz ainda confusão do o que é uma solução web e o que é o sistema em nuvem, né? São duas coisas que, por mais que elas são o mesmo assunto, uma não anula a outra, né? Eu posso ter uma solução web que seja hospedado num servidor próprio, interno meu, e posso ter essa mesma solução num servidor em nuvem, tá? Então, são dois assuntos diferentes aí, né? Uma coisa é a hospedagem dos seus dados, outra é a tua aplicação. Feito essa parte, vamos lá. Como eu disse, vou ficar entre essa janela de navegação, do navegador, do Chrome, e a janela que dá acesso ao meu servidor, que eu vou abrir agora. Essa é a janela que dá acesso ao meu servidor, tá? O que eu tenho aqui? A infraestrutura de instalação, ela é muito, muito consistente, muito interessante. Isso também era talvez foi um dos motivos que a gente ficou tanto tempo pesquisando sobre o assunto para diminuir o impacto dessa instalação de um software web. Hoje, nós temos um instalador de Solution Web que tu roda ele no teu servidor, ele vai instalar numa pasta e vai colocar esse arquivo aqui rodando como um serviço do teu servidor. Serviço, para quem não conhece, né? Tu tem dentro do servidor Microsoft, né? Essa solução é desenhada para servidores Microsoft. Tu vai colocar como um serviço entre tantos outros que o Windows opera, né? Então, tu vai colocar aqui como... A própria instalação faz isso automático, estou só colocando como para conhecimento, né? Ela faz isso automático, instala uma pasta, vai ter alguns arquivos de configuração, vai colocar o Solution Web rodando como serviço e pronto, né? Está instalada a solução, vai ter alguns arquivos de configuração, o principal deles é o arquivo onde eu digo onde é que está o meu banco de dados. Eu tenho que dizer onde é que está o banco de dados, é o arquivo igual ao que o Solution já usa, tá? A gente recomenda que não compartilhe a mesma pasta de instalação, o web com o Solution, não é questão de organização, mas o arquivo é o mesmo, né? Então, no momento que eu digo ali qual é que é o arquivo, o sistema já vai estar operando na rede interna. É muito rápido, instala, né? A gente brinca que é o next, finish, né? Então é uma instalação muito simples. Instalei, ele vai botar como serviço, vai subir o serviço, vou botar o arquivo de banco de dados. Estou falando, obviamente, de uma instalação básica, né? Essa instalação básica, ele tende a já acessar a ferramenta.
Para ele ter compatibilidade com o Solution 3, eu vou ter que rodar alguns scripts, que aí também é uma parte técnica aqui que a gente fez com uma empresa esses dias. Nós fizemos via chamada de suporte, né? Instalamos lá, rodamos o script, no outro dia nós estávamos já acessando os mesmos dados do RP, do Solution, né? Então, eu só estou mostrando isso aqui para dizer que, olha, é uma instalação muito simples para fazer no servidor da empresa ou no servidor em nuvem, né? Eu vou deixar aqui também aberto uma instância do RP, do Solution 3, tá? Isso aqui eu tô, como eu disse, estou no servidor. Vou deixar aberto aqui a nota rápida, porque depois eu quero demonstrar uma questão para vocês, certo? Mas antes de voltarmos para o navegador, eu quero mostrar o principal motor, a ferramenta motor do Solution App, que é o Solution Web Config. Essa ferramenta aqui, ela é responsável por todas as configurações e personalizações e ela é instalada para a empresa que contrata o Solution App. Não é uma coisa que a gente fica, não, vamos ficar na mão só dos nossos técnicos, para só os nossos técnicos ter né, acesso e mexer. Não, não. A gente compartilha com o contratante, com a empresa contratante, e obviamente a contratante vai dizer se quer operar ou não, né? Nossos técnicos são preparados para configurar tudo, mas é interessante mostrar o potencial dessa ferramenta, certo? Vou voltar agora, vou deixar ele aberto porque a gente vai ver mais vezes o nosso configurador aqui, certo? Mas só para ilustração aqui, ó. Todos os cadastros, pesquisas, menu, dashboard, tudo é possível eu configurar, personalizar por aqui. Por exemplo, aqui eu vou pegar um cadastro de produto padrão. Como é que ele é? Está aqui. Está tudo um script aqui de como ele tem que se portar lá no navegador. Ele é um motor, ele é um configurador central do Solution Web. Sou obrigado a usar isso aqui? Vou repetir. Não, não é. Por quê? Porque os nossos técnicos fazem a primeira instalação, já colocam esses templates. E depois eu posso buscar as configurações de templates já prontos. Então, eu não preciso saber usar essa ferramenta, tá? Mas, de novo, é uma forma que a gente dá poder ao contratante. A gente deixa realmente a empresa contratante do Solution Web dona do negócio, dona das regras de negócio, dona do software, podendo alterar várias regras e várias questões através dessa ferramenta. Mas vamos lá, vou acessar aqui. É interessante também citar na janela de login, ele já é preparado para multifilial, aquela mesma preparação que tem mesma metodologia que tem no Solution 3, ela já tem aqui no Solution Web. Então, se eu tivesse mais de uma empresa, mais de uma filial, eu poderia ter aqui escolher qual que eu vou conectar, certo? A primeira aparência aqui que vocês veem, então, é um dashboard central, a gente chama de dashboard de entrada, tá? Esse dashboard de entrada, eu vou personalizar, eu vou escolher o que eu quero que mostre para cada usuário, ou para cada grupo de usuário. Aqui, por exemplo, eu de forma fictícia, coloquei um gerente geral, vamos dizer que ele tem acesso a tudo, né? Então, aqui botei informações de pedidos e orçamentos do dia, quantas a receber que está vencendo hoje, quantas a pagar que está vencendo hoje, como é que está a minha meta de vendas do ano, do mês, como é que está o meu estoque atual versus o máximo, como é que está recebidos versus vencimentos de um período. Aqui eu também disponho aqui quais as cidades que estão mais clientes por cidade. Então, ele vai fazendo aqui o gráfico, distribuindo no país, aqui onde tem mais clientes no país. Aqui pedidos faturados no ano. Aqui tem um comparativo, ó, que eu configurei de pedidos faturados, pedidos versus faturados por mês. Então, ele diz, ó, por exemplo, dezembro do ano passado, foram 20 pedidos emitidos, 17 realmente foram faturados, viraram venda, né? E aqui mais um gráfico de círculo de pizza, aqui mostrando aqui clientes por estado, aqui fornecedores por estado, mais uma barra aqui por grupo. Mas o importante não é a gente dar foco das informações que eu estou apresentando, tá? Essas informações são fictícias, colocamos aqui para uma demonstração. O mais importante aqui, eu começo falando de dashboard, porque, como eu disse, eu acredito que hoje é algo singular o que a gente conseguiu construir.
O mais importante eu falar a natureza da informação é eu mostrar para vocês que lá no servidor, no configurador web, eu tenho uma aba em que eu decido o que eu quero mostrar ali. Eu decido quais, se eu quero mostrar todos esses gráficos, se eu não quero, fornecedor não é importante, eu venho aqui e excluo o fornecedor dessa tela. Mas para o meu gerente vai mostrar isso, para o meu vendedor eu quero mostrar outra coisa, eu quero mostrar as metas dele, eu quero mostrar os orçamentos que ele fez hoje, eu quero mostrar quantos da meta ele já preencheu. Mas eu quero para o técnico que foi acessar, eu quero outro tipo de informação. E aí vai. Então, esse sistema dashboard multifuncional, hoje ele está muito abrangente. Eu consigo tanto destinar esses dashboards para o diretor, para o gestor, para o líder, de um setor, quanto para os colaboradores também. Então, eu consigo facilito uma gestão por meta, uma gestão por indicador. E, óbvio, a gente sempre sabe que é um desafio a gente tornar um software amigável e a gente cativar o usuário a acessar o software, tá? E aqui faz muito essa leitura. Quem sabe, quem souber utilizar, é uma forma de tu incentivar o teu usuário a estar mais conectado no sistema, a estar usando mais, ele está se vendo, ele está vendo as coisas que ele está fazendo de uma forma gráfica e visual, né? Como eu disse, aqui tu pode personalizar para cada grupo de usuário, colocar como tu acha melhor apresentar a informação. Aqui tem um SQL. Minha empresa não tem ninguém que manja de SQL. Não tem problema, sabe por quê? Porque além de nossos técnicos saberem desenvolver isso, eu também tenho um template. Então, eu posso ir lá no template e buscar de um template que já está lá, por exemplo, o que faz sentido para a minha empresa, o que faz sentido para um dashboard, para um determinado grupo de usuário, para um determinado gestor. Então, esse template aqui, ele fica na web, tá? Ele fica no banco de dados nosso, que está num servidor na internet. Então, essa aba aqui, template, ele vai buscar tudo de um servidor na internet, que nós, CyberSul, vai alimentando isso periodicamente. Então, aqui a gente já tem aí uma lista de possibilidades para importar, mas a ideia é que a gente tenha cada vez mais informação. Então, não precisa ter um programador na minha empresa. Só tem que entender a necessidade e daqui a pouco importar isso para o meu dashboard, tá? E aí eu falei sobre dashboard de entrada, mas a cada menu, a cada sistema, eu tenho uma opção dashboard. Eu tenho a possibilidade de criar um dashboard exclusivo para cada sistema. Então, de novo, eu volto a falar sobre esse recurso, porque é um recurso que nos empolga, nos deixa feliz com o resultado, com a versatilidade dele. Então, é uma ferramenta que tem muitas possibilidades de uso. Eu acho que essa é a melhor expressão, né? Então, de novo, eu tenho um dashboard de entrada, mas a cada menu eu posso criar aqui. Aqui, no caso, eu não preparei mais de um, eu preparei só aqui no prospecção, eu fiz um dashboard de prospecção, então ele, vocês veem que ele muda o nome aqui e vai buscar outros indicadores, né? De novo, como é que eu faço isso? Pelo configurador. Eu posso vir aqui e dizer, para o menu cliente, eu vou criar um outro dashboard. Eu vou botando aqui, eu quero ter um gráfico de barra que vai ser clientes por curva. E aí eu importo esse SQL lá e vai aparecer lá na minha tela. Então, esse é o dinamismo da ferramenta, certo? Que eu possa configurar um dashboard para cada grupo de usuário, mas também para cada menu do sistema, além de um dashboard geral de entrada, certo? Então, acho que em linhas gerais a gente consegue entender a dimensão desse recurso de dashboards, certo? Vamos em frente. Menu também, um menu totalmente customizável, é instalado um padrão aqui que se assemelha ao menu do Solution 3, com os cadastros aqui. Então, a gente vai vendo que hoje, nessa instalação, já a partir dessa instalação, tu já consegue ler todas as informações do Solution 3. Então, todas essas informações, clientes, contas a receber, tudo a gente está navegando, são dados que o Solution 3 já tem. Então, essa é um upgrade, vamos dizer assim, um diferencial da nossa instalação,
de forma muito rápida eu já consigo ler todos os cadastros, todas as informações praticamente que já estão lá no Solution 3, certo? Então, de novo, essa integração nativa nos dá a possibilidade de uma implantação menos traumática. Não tem conversão de base de dados, isso não existe. Ele está operando e está já consultando a mesma base de clientes, a mesma base de dados e os mesmos cadastros, né? Mas o menu também é, obviamente, gerenciável, né? Customizável. Lá no nosso configurador, eu tenho configuração de menu e eu decido o que eu quero ver nesse menu. A gente criou um recurso que é o menu de atalhos. Esse menu de atalhos, quando tu instala, ele vem vazio e o próprio cliente vai ali e diz, olha, não, no menu de atalhos, por exemplo, hoje, né, nessa apresentação, eu decidi que no menu de atalho eu ia botar só o cadastro de produto, cadastro de cliente, pedido de venda, nota fiscal de saída, ordem de compra e cobrança rápida. Por quê? Porque é os recursos que eu ia demonstrar hoje. Então, no momento que eu listei aqui, ele já começou a aparecer aqui no menu de atalhos, certo? Então, mais um recurso que bebe dessa estratégia low code de deixar as coisas mais autogerenciáveis pelo contratante. Certo? Vamos seguir. Vou falar só mais um detalhe sobre padrões de uso, tá? É importante a gente, de novo, para quem é usuário do Solution há mais tempo, né, ou de qualquer outra ferramenta desktop, é importante, né, lembrar que a gente tem aplicações web e aplicações desktop se diferenciam bastante em operação, né? Mas vamos falar de uma coisa que todo mundo usa. Home banking, né? Home banking. Tem bancos que até hoje tem a solução desktop ou aplicativo que tu instala e tem bancos que tem só a solução web, né? Elas são diferentes. Dificilmente tu vê um banco que tem duas soluções iguais para web e para desktop, né? Então isso é um ponto importante a gente entender. A Solution Web não vai ter o mesmo padrão de funcionamento do Solution 3, por mais que sejam parecidos. Muita coisa é parecida, né? Vamos lá, padrões de funcionamento aqui num cadastro. Tá? Cada item que tu acessa aqui, por exemplo, cadastro de cliente pessoa jurídica, a disposição aqui é muito semelhante dos cadastros, das tabelas. Sempre quando tu clica no item, por exemplo, produto, cadastro do grupo, cliente, fornecedor, vendedor, contas a receber, contas a pagar, sempre quando tu acessar o recurso, ele vai cair na tela de pesquisa. Essa tela de pesquisa, ela vai te dar alguns filtros, vai te dar o filtro dinâmico. O que é o filtro dinâmico? Vai listar todos os campos do teu cadastro, para que tu possa selecionar optar por um filtro e fazer o filtro por esse campo. E ele vai te dar alguns filtros já pré-definidos. Como é que, da onde saem esses filtros pré-definidos? Lá do nosso configurador. E eu vou mostrar rapidamente, porque é interessante de vocês entenderem a versatilidade que o Solution Web traz. Ó. Vou vir aqui no cadastro de cliente, pessoa jurídica. Eu vou apertar configurar. Ó. Cada campo aqui do meu cadastro, eu posso dizer se ele vai estar disponível como filtro default de pesquisa. Ó. Filtro na pesquisa, sim. Aí o nome aparece aqui. Mesma capacidade. Mas aqui na minha empresa é muito importante eu pesquisar pelo endereço. Ok. Tu abre o configurador, vai lá no endereço, bota filtro na pesquisa sim e vai começar a aparecer aqui como filtro default. Certo? Então, pesquisas dinâmicas autogerenciáveis. O padrão aqui é sempre bem semelhante, um botão de pesquisa, um botão de novo para tu já fazer um novo cadastro, o botão voltar e um botão de imprimir que imprime listagem. Quando eu pesquiso, mostra aqui a listagem, esses campos aqui também. Por que está só mostrando o código, nome, cidade, UF e fone? Porque eu configurei assim.
Mesma coisa, lá pelo configurador web, tu diz quais os dados do cliente tu quer que mostre já na pesquisa. Quero abrir um cadastro, vai ter sempre um botão à esquerda, abrir. As funções de pesquisa, sempre à esquerda, abrir. No abrir, abre o cadastro, quero pesquisar algo, pesquisa automática vai lá na pesquisa do CEP, por exemplo, CNPJ vai na Receita, por exemplo. Agora, a operação é de um cadastro, todo subcadastro, ele abre uma outra pesquisa em modal, essa técnica aqui chamada modal, que ela não sai do cadastro principal, ela abre uma pesquisa por cima. Isso aqui dá uma performance, dá uso, dá velocidade nos cadastros de forma muito impressionante. Foi uma coisa que vocês vão ver que o sistema assumiu esse padrão realmente para dar performance para a ferramenta, né? Enfim, e tem mais dados aqui que estão agrupados aqui. Essa aqui é uma técnica também de aba, né? A gente tentou emular uma aba, é uma div oculta, então autorretrátil aqui. Então, esses são os padrões, certo? A gente tem relatórios também, que tu pode dispor aqui. Todos os relatórios desenvolvidos com Cyber Preview 2.0, eles estão agrupados aqui, mas eu também posso pegar um relatório daqui e colocar no menu de atalho, se eu achar interessante, né? Por exemplo, eu devo ter aqui, não me lembro o que eu configurei, mas eu já fiz alguns relatórios. Por exemplo, importante diário de nota fiscal está aqui. Então, tu coloca o diário de nota fiscal dentro do faturamento. Se não, eles ficam agrupados aqui na área de gestão. Por exemplo, aqui eu acessei os relatórios de cliente, certo? Então, vou decidir, eu quero ver clientes por estado, vou no abrir, e aí ele vai, se tiver filtro, ele vai escolher o filtro, senão eu vou já gerar o PDF em tela. O padrão de todos os relatórios, né, da web, do Solution Web, é gerar PDF, certo? É gerar nesse formato PDF aqui. Difere um pouquinho sobre o Solution 3, né? Mas o resultado, a informação, ela é a mesma praticamente, certo? Então, esse é o padrão. Se esse cadastro tem filtro, ele vai abrir uma janela de filtro, ó, como é nesse aqui, ó. Esse relatório me deu a opção de botar filtro por nome e filtro por data. E aí tu gera teu relatório. Enfim, esses são alguns padrões de funcionamento do sistema. Vamos agora para um processo de venda. Como eu disse, está lá no faturamento igual ao Solution 3, mas eu coloquei aqui no menu de atalho orçamento e venda, certo? Vou pesquisar aqui, eu vou mostrar para vocês, depois eu vou mostrar o cliente, já mostrei um pouco, né? Mas eu vou mostrar um processo aqui simples de venda, que é mais para vocês entenderem essa questão do ecossistema, de como as coisas se complementam, tá? Vou fazer um novo pedido de vendas, vou selecionar o meu cliente. Eu tenho um cliente aqui que eu estou testando, que é a Empresa do Sul. Vou selecionar esse cliente. Ele já trouxe aqui vendedor, já trouxe operação, tabela, transportador, já trouxe alguns dados. Vou inserir um produto. Aqui tem um recurso muito interessante que a gente entregou semana passada, que é o código de barras. No momento que tu clica em código de barras aqui, ele acessa a câmera do teu celular e transforma o celular num leitor de código de barra. O smartphone, o tablet, se transforma num leitor de código de barra. E aí ele lê o código de barra e tu pode já inserir no teu pedido, mudando ou não a quantidade. Esse recurso ficou muito interessante. A gente tem muitos recursos voltados para a leitura de QR Code também, né? Mas o código barra é amplamente usado, então esse é um recurso que ficou bastante interessante para quem precisa, né, usar celular para fazer venda externa, para fazer contagem de estoque, para fazer conferência na separação, distribuição de entrega de produto, enfim, tem vários recursos que vai ser bem interessante, acho que muita gente vai usar isso aqui. Mas vamos inserir um produto aqui pela nossa pesquisa de produto. Dei inserir registro, ele mostra aqui a minha pesquisa de produto. Continuamos com aquela, né? Essa pesquisa aqui é customizável, autogerenciável. Aqui eu botei descrição, grupo e fornecedor, poderia colocar qualquer filtro. Aqui a gente tem uma novidade que não tem no Solution, que a gente tem a possibilidade de, no mesmo retorno de pesquisa, inserir vários produtos no meu pedido. Só apertando no mais aqui.
apertei no mais, olha, me deu aqui, ó, inserido com sucesso, ó, já está aqui. Ou eu posso clicar em abrir, por exemplo, se eu quiser escrever uma observação, eu clico em abrir e venho aqui. Cuidado, item frágil, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, ou né, colocar outras informações de entrega parcial, revisar impostos, observação adicional, mudar de local de estoque, tem tudo isso, né? Então, quero deletar, desistir um produto, abrir, excluir. Sim, ok. Então, a gente fez essas alterações porque a gente acredita que para trabalhar web precisava de mais performance, mais usabilidade. E acreditamos que ficou bem interessante esse sistema aqui de inclusão e não precisar executar várias pesquisas, né, para inserir itens diferentes. Fica como uma lista de compras, né? Vou ali, vou adicionando, certo? Então, temos esta condição aqui. De novo, esse pedido eu coloquei dados base, dados mais importantes, mas a gente sabe que cada empresa, quando vai configurar um orçamento ou pedido, gosta de colocar informações que tenham mais a ver com a sua realidade, com a sua cultura, com a sua forma de trabalho, e por isso, tudo isso aqui é autoajustável pelo configurador do Solution App. Que eu tenho mais algumas informações, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente já tinha a situação, né? A situação é uma coisa que muitas empresas usam, né, para organizar o workflow de um processo de venda, né? E a novidade que o Solution Web traz, que ele tem a possibilidade de eu configurar dentro do cadastro de situações, eu configuro se essa situação ela emite faturamento automático, se ela emite nota fiscal de forma automática, tá? Quando eu clico em fatura automática e envio esse pedido para um orçamento, para um faturamento, para a fila, eu vou deixar só um item aqui só para facilitar a nossa visualização. Eu nem ia demonstrar isso aqui, mas agora antes de faturar, eu quero demonstrar. Salve essa informação aqui, fatura automática, tá? Eu já retorno aqui. Quero mostrar assinatura. Isso aqui também é uma demanda que surge dos mobiles, tá? Que é a possibilidade de eu coletar assinatura, ou para aprovação de orçamento, ou para aprovação de uma ordem de serviço, ou para aprovação, enfim, de algum documento que é importante. Isso aqui pelo smartphone é muito interessante, porque ele abre essa tela justamente para eu, com o dedo, fazer uma assinatura. Ele admite pelo mouse, aqui eu acabei de fazer pelo mouse, né? Então eu posso botar aqui meus dados para complementar e tal. Mas para mobile isso aqui é muito interessante. Então, fiz uma venda externa e quero já coletar uma assinatura de aprovação. Ele coleta aqui pelo botão assinatura. Feita essa parte, voltamos aqui para a questão da fatura automática, tá? Coloquei situação fatura automática e vou enviar para faturamento. Pedido enviado para fila de impressão. Continuo usando o sistema para consultar, para ver cadastro, etc, etc. O que vai acontecer lá no meu servidor? Vou abrir o meu servidor. O sistema, já pegamos o finalzinho ali da tela, tá? O sistema automaticamente fica vendo o que está sendo enviado para a fila. E automaticamente, se tiver naquela situação de fatura automática, automaticamente emite a nota. Faz a comunicação com o Cefaz, valida os dados, emite boleto se tiver que emitir boleto, envia e-mail se tiver que enviar e-mail, faz tudo o que tem que fazer, deixando o Solution Web livre para o usuário continuar ou fazendo mais venda, ou consultando dados, ou emitindo um relatório, fazer qualquer operação. Quando termina o processamento da nota no servidor, manda um aviso, como vocês estão vendo aqui, para o Solution Web, ó, nota gerada com sucesso. Então, por isso que eu digo, o ecossistema aí nos traz vários diferenciais. E um deles é esse, é nunca deixar o Solution Web preso a algum processo. Ele sempre vai estar livre, tu vai estar sempre mandando as tarefas, o servidor vai estar processando, ou via banco de dados, ou via processador, ou via Solution 3, e vai estar, então, reportando isso para o Solution App. Aqui ele emitiu a nota 207, vamos lá em notas fiscais, vamos ver a nota 207, aqui gerada,
Está aqui gerado. E aqui também tem um ganho muito interessante. Eu vou abrir essa nota, ele vai estar todos os dados aqui, vai estar os tributos que calculou, o transportador, vai estar a chave da DANF que ele gerou, isso aqui é uma nota de homologação que a gente gerou, os retornos da NFE, mas o mais importante, que facilita o uso do sistema, facilita a operação, facilita, deixa transparente o processo, no imprimir, já vai chamar a DANF que gerou, essa DANF que foi enviada por e-mail para o cliente, e se eu quiser ver o boleto, que foi gerado, nesse caso aqui, ó, vou abrir contas a receber, ele diz que gerou um boleto, vou abrir esse boleto, posso também ver o PDF desse boleto, tá aqui gerado o boleto, tá? De forma muito rápida, de forma muito transparente, centralizando a informação, então aqui tudo na nota, a gente acha todos os dados, os documentos dessa nota, né, dessa transação. Esse é um ganho, com certeza, que o Solution Web traz, comparado não apenas ao Solution 3, como muitos outros sistemas do mercado, né? E agora eu vou mostrar, talvez, uma das soluções que a gente mais tem demanda ao longo dos últimos anos e que, por muitos anos, a gente vinha pensando como entregar uma solução interessante, uma solução de baixo custo de implementação, uma solução que não envolvesse tantas empresas no processo, que é o portal de cliente, a criar ferramentas para melhorar a comunicação da empresa com o seu cliente final, com o seu consumidor final. Vamos começar pensando numa solução, numa necessidade bem básica, tá? Que qualquer pessoa física tem. Hoje, tu precisa pagar uma conta de luz. Cada vez menos contas chegam pelos correios, né? O que tu tem? Tu tem que entrar no site da empresa de saneamento para poder gerar uma segunda via desse boleto para poder pagar a conta, né? Obviamente, tem gente que faz depósito em conta, tem algumas empresas que oferecem esse tipo de serviço, mas, via de regra, a gente tem que ir atrás, né? Na nossa vida moderna, né? Uma vez por mês a gente tem que ir atrás dos boletos digitais, né, das segundas vias, né. Então essa é uma demanda muito comum de muitas empresas, olha, como facilitar o acesso do meu cliente, do meu consumidor final à segunda via, né. Então essa é uma necessidade básica que o portal do cliente atende. E como é que o Solution Web entrega essa solução aqui? Vamos lá, até hoje, o que a gente observa no mercado, né? Não só de clientes da CyberSul, mas de outras empresas que a gente conversa. Quer desenvolver uma solução de portal para melhorar a comunicação com o cliente, para fidelizar, para, enfim, automatizar alguns processos? Contrata uma empresa terceira, especialista em desenvolvimento de site ou de soluções web, em aplicativos, e aí vai desenvolver uma solução que muitas vezes nem tem integração nativa com o administrativo, não tem integração nativa com o RP, e aí vai ter que desenvolver isso só para aquele cliente, para atender aquelas demandas, vai ter que implantar, vai ter que instalar num servidor ou na nuvem, vai ter que pagar a locação da nuvem, enfim. Para empresas grandes, multinacionais, isso é um trabalho ok, né? Isso está isso às vezes vem de fora pronto, né? Para empresas nacionais aqui de médio porte, a gente sabe que não é uma coisa tão simples de se implementar, né? Por isso que a gente pensou que o Solution Web deveria entregar uma solução nesse sentido. E a gente vai ver ela a partir de agora, usando esse próprio case dessa nota que eu emiti, tá? Nós temos, quando instala o Solution Web, automaticamente o portal ele vai instalado junto. Mas é necessário que a empresa implemente as configurações que ele quer, os recursos que ele quer deixar disponível para o seu consumidor, para o seu cliente final, tá? Como é que funciona isso? O mesmo endereço onde tiver instalada a solução, por exemplo, aqui, vou voltar para o nosso servidor de demonstração, tá aqui solutionweb.cybersul.com.br. Assim eu dou Enter, ele vai acessar no Solution Web. Essa mesma solução, se eu colocar um parâmetro de entrada que é chamado P1 cliente, se eu só escrever isso aqui do lado, ele já muda a forma de login. Ó, vocês viram que já mudou. Portal do cliente, Solution Web. Aqui, a empresa contratante pode botar o seu logotipo, pode deixar esse layout com as suas caras, com as suas cores, né?
com a sua identidade visual, porque isso aqui é um HTML simples, tá? Mas o que é mais importante? Nesse momento, quando eu mudo o caminho de acesso, ó, vou acessar o portal, ele começa a fazer login no cadastro de cliente. Muda o jogo, muda a aplicação. Por exemplo, nós estávamos testando aqui com empresa. Vou voltar para o cadastro de empresa, empresa BR do Sul. Vocês viram que eu fiz uma nota para essa empresa aqui. Aqui eu tenho internet, eu tenho cliente, o nome do usuário da web e senha da web. É aqui que ele começa a fazer o login quando eu acesso o portal do cliente. Então, eu vou botar cliente 1 e entrar. Parece o Solution Web, mas não é. Na verdade, é a versão portal do cliente, em que eu posso configurar um dashboard para esse cliente. Então, eu posso mostrar o total de compras que ele já fez comigo, os boletos que ele tem aberto, se ele tem alguma coisa em atraso, como é que foram as compras dele no ano, também customizável. Eu quero o meu cliente, eu quero receber ele com tais informações. Posso, daqui a pouco, botar uma promoção aqui, posso, enfim, isso aqui é customizável, né? E aqui do lado, eu vou liberar só o acesso que eu quero, com os recursos limitados a esse meu cliente. Então, por exemplo, aqui eu quero que o meu cliente faça a ordem de serviço. Isso é uma demanda muito, muito recorrente nossa. E eu acho que toda empresa, por exemplo, agora um exemplo que eu acho que todas as empresas passam. É época de começa a esquentar, o que nós temos que fazer? Manutenção em todo o sistema de climatização da empresa, né? Junta lá, para quem trabalha com ar central é um jeito, mas para quem split, aqui na empresa tem, sei lá, 15 aparelhos de split. Aí tu tem que chamar a empresa de assistência. Muito mais fácil se fosse um portal onde eu pudesse vir aqui, criar, vou abrir uma ordem de serviço aqui para minha empresa, inserir aqui, preciso impressora, ok, mas tenho 15 split aqui para dar manutenção e insere aqui e deu. Não preciso falar, não preciso ligar para ninguém, não preciso mandar um WhatsApp, não preciso falar com ninguém, né? Abre a ordem de serviço, a empresa recebe automaticamente e vem aqui e faz o conserto. Então, ordem de serviço é uma demanda muito comum, e aí quando esse cliente vai acessar, ele vai ver, obviamente, só as suas ordens de serviço, vai poder criar as suas ordens de serviço, limita, vocês veem aqui que várias informações aqui estão limitadas, poderia tirar, eu quero facilitar para o meu cliente, posso facilitar ao máximo, pode só botar aqui, número de iOS e item de iOS para ele inserir, só isso. Aqui eu estou, né, como eu disse, aqui estamos numa demonstração, botei alguns dados fictícios, mas eu decido, pelo nível de relacionamento que eu tenho com o meu cliente final, eu decido o que eu vou disponibilizar ou não. Outra, venda e orçamento, isso aqui é muito comum também, decidir, quero que o meu cliente faça o seu orçamento, emita o seu orçamento aqui, já veja um valor e depois vamos lá, nós estamos falando de uma integração nativa, então tudo que o meu cliente colocar no portal, automaticamente eu vou ver lá no sistema, tá? No meu acesso do Solution Web e no meu acesso do Solution 3. Esse é o ganho da integração nativa, acontece tudo de forma online, tá? E aí, como eu tinha falado, pode ver as notas fiscais emitidas, vamos ver essa nota que eu recém emiti aqui, tá aqui. Também pode baixar lá a DANF dele de novo aqui, se ele perdeu o e-mail, se não recebeu o e-mail. Ou, como comecei exemplificando, um boleto. Posso simplesmente só emitir um boleto aqui. O boleto que eu acabei de emitir ali, vier daqui, está aqui a segunda via do boleto dele. Então, as possibilidades do portal de clientes são imensas, são enormes, são muito grandes, né? Abre um leque enorme aqui. A instalação é muito simples, como eu disse, a instalação é feita junto com o Solution App. Junto com o Solution Web, ele já fica, se tu mudar o parâmetro aqui, como eu disse, botar cliente 1, ele já vai mostrar outro login. Mas o que vai demandar mais tempo é dessas configurações. O que eu quero deixar acessível para o meu cliente? É uma ordem de serviço? Tá, quais os dados que vão ter? Não, é o orçamento, quais os dados que vão ter? E aí tudo vai circular em volta do quê? Do configurador web, como eu disse para vocês. Porque aqui cada um desses cadastros, vamos lá, não vou entrar muito na parte técnica, né? Mas só para demonstrar que às vezes é mais fácil de entender, no cadastro de pedido de vendas e orçamento, por exemplo, eu tenho uma configuração exclusiva para cliente. Como é que eu
que dados que eu quero que o cliente veja, o que eu quero que ele insira lá. Então, para tudo isso aqui, como eu disse, tem aí um trabalho mais de serviço, de configuração, né? E aí os nossos técnicos de implantação e desenvolvedores estão aptos hoje já a fazer isso aí. O portal do cliente é uma solução também que nos deixa muito feliz de poder ofertar isso, porque isso aqui se traduz em fidelização, se traduz em agilidade, se traduz em segurança nos processos, né? A gente sabe, tem muitos negócios que tu tem que só replicar uma venda, né? Vendas semanais, por exemplo, só refaz um pedido, então aqui tu deixa muito mais seguro, mais transparente o processo, tu vai criando, depois que o consumidor final, o cliente final, ele cria a cultura, ele se acostuma com essa metodologia de trabalho, para ele te trocar por um concorrente e voltar à venda tradicional é muito mais difícil, né? No momento que a gente vai agregando essas funções aqui de tecnologia no dia a dia das empresas, isso aqui se converte em fidelidade, em fidelização, né? Sem dúvida, a gente tem muita segurança disso. Agora, um fornecedor que todo mês tu tem que ligar para pedir o boleto segunda via, que todo mês tu tem que ligar, esperar ser atendido por um vendedor para bater pedido, que todo mês tu precisa falar com 2, 3 pessoas para conseguir um técnico para ir na tua empresa ver, sei lá, o ar-condicionado ou a impressora. Isso cansa, né? No primeiro momento, por mais que tu entregue um serviço de qualidade, se tu não criar essas automatizações, uma hora um concorrente vai apresentar isso e ele vai ver que no dia a dia dele ele economiza ali alguns minutos importantes, né? Sem falar, de novo, voltando para segurança. Segurança de processo, tá ali, o cara que digitou o pedido dele, ele viu o preço, ele deu ok nas condições de faturamento. Então, isso também é bastante importante. Certo? Então, o portal de cliente aqui é algo que nos deixa, que eu acreditamos, já tem muito cliente que já em desenvolvimento disso aqui, fazendo as suas configurações, né? E acredito que vai ser aderente para a maioria dos negócios, né? Pelo menos que fazem relação com B2B, eu tenho certeza, né? No B2B eu tenho certeza que é muito aderente, no B2C a gente vai entendendo ao longo aí dos próximos meses. Vamos voltar para o Solution Web, para a configuração, né? Para o meu login de usuário de gestor. Eu quero mostrar um outro recurso que também é exclusivo do Solution Web, que é o Cobrança Rápida. O Cobrança Rápida também surgiu dessa demanda de agilidade, de muitas vezes no próprio mobile a gente conseguir desenvolver conseguir executar algumas funções estando no celular, estando na rua, de uma forma mais rápida, mais ágil, né? Muito para responder à demanda que nós observamos um pouco assim essa questão que as vendas digitais, né, os pagamentos online é uma demanda que tem surgido muito, e também muito dos boletos digitais, né? O boleto digital fez uma revolução esse ano aí nas formas de pagamento, né? Perdemos as contas de quantas empresas contrataram nosso recurso de boleto digital, né? Especialmente do Banco do Brasil. A gente colocou em uso rapidamente quando a gente conseguiu finalizar, homologar. Eu brinquei, o primeiro cliente tem que ser a própria Cybersul, porque esse é um recurso que dá muito agilidade, baixa custo, né? Isso é um ponto muito importante. O registro digital baixa custos de até 40%, 50%, dependendo da negociação de cada banco. No caso, nós, com o Banco do Brasil, que hoje é o nosso principal banco de emissão de boletos, a gente teve mais de 50% de redução de custo no registro unitário, né? Mas principalmente essa agilidade, né? De a gente poder enviar um boleto imediato e a pessoa poder pagar na hora, né?
Até hoje, né? Hoje tem muitos e-commerces que tu não tem essa agilidade, né? Tu emite o boleto, fiz uma compra, quero pagar agora. Ah, não, mas tu tem que esperar 24 horas, 48 horas para pagar. Ah, se tu emitiu isso no sábado, só lá na terça-feira tu vai conseguir pagar o boleto. E aí fica com aquele boleto ali do lado esperando para poder pagar, né? No dia a dia que a gente tem, né? Dentro de uma empresa que tem 1001 tarefas ali, é muito importante a gente fazer esse registro digital online e já gerar, tanto no e-commerce quanto numa venda, né? É importante gerar isso rápido. E aí nós vínhamos pensando como casar essa necessidade, muitas vezes, que é da venda online, que é de um ambiente de internet, com a venda tradicional, uma venda negociada, uma venda B2B, uma venda que saia de dentro do sistema de gestão. E a cobrança rápida foi a grande solução, tem sido a grande solução. Eu vou demonstrar três casos aqui, três casos comuns, tá? Bem, primeiro que esse formulário, ele vai alimentar o meu contas a receber, tá? É como se fosse um cadastro de contas a receber reduzido, certo? Eu posso pesquisar um cliente, né? Normal, vem aqui, seleciono no meu cadastro cliente, ou eu posso fazer um cadastro reduzido do cliente. O nome é cobrança rápida. Então vamos dizer que eu não, ó, esse cliente chegou aqui agora, ou prospectei por telefone, nunca, né, nunca tivemos uma relação antes, fechei o negócio aqui e tenho que emitir a cobrança. Então ele tem um atalho que é cadastro de cliente reduzido. Dados básicos para emissão de uma cobrança. Ah, mas aqui na minha empresa eu preciso saber o nome do pai. Ok, vai lá no configurador, bota o nome do pai aqui. Se não, ele vai trazer o default dele é dados básicos. Só tem o CNPJ, não tem problema. Vou só botar nesse CNPJ e vou trazer os dados da receita. Ó. E aí, só confirmo com esse meu consumidor, com esse meu cliente. Né? Ó, busquei os dados da receita. É esse? É esse. Beleza. Salvei. Então, vejo vocês. Com uma informação eu cadastrei um cliente. Então, aqui a gente está falando em agilidade, em rapidez. Vai ser para todos os casos? Não, não vai ser. Tem negócios, tem empresas que exigem um workflow mais longo de aprovação de cadastro de cliente, limitação de crédito, etc, etc. Mas, para vários casos que eu preciso emitir preciso cobrar rápido o meu cliente, esse vai ser o caminho. Com um dado, eu cadastrei o cliente. Já me trouxe aqui. Vou começar pelo primeiro caso, um boleto digital. Escolho o Banco do Brasil e vou botar R$ 1. Vou botar Banco do Brasil, R$ 1. Deu. Tá emitido o boleto digital. Se os nossos líderes técnicos aí, Luciano, Denilson, né, o pessoal, há um ano atrás eles deviam dizer que isso é impossível, né? E acredito que para quem estiver assistindo, vocês estão assistindo, até agora dá um frio na barriga quando aperta aqui gerar cobrança, né, pessoal? Porque realmente a gente conseguiu, de novo, é expertise, né? A gente foi, como eu falei, desde 2007 desenvolvendo web, há 22 anos desenvolvendo a linha Solution, e então a gente vai aprendendo e vai vendo formas, atalhos e, obviamente, usando das novas tecnologias, que é o caso do boleto digital, desse registro online. Né? Então, aqui, eu informei o CNPJ, informei o tipo de pagamento, a forma de cobrança que eu ia fazer e o valor. 3 dados. Eu informei 3 dados e ele me emitiu aqui um boleto digital, que aí eu envio por e-mail, WhatsApp. Eu tenho as opções aqui de compartilhar o link do boleto, enviar por e-mail, enviar pelo WhatsApp. Está feita a cobrança. Então, é isso que a gente quer mostrar. Esse é um recurso extremamente ágil, descomplicado. A gente consegue replicar hoje esse processo para várias necessidades. A gente, nesse momento, a gente está desenvolvendo isso aqui para funcionar de forma integrada ao nosso orçamento, ao pedido de vendas. A ideia é o quê? Voltamos para uma venda mais tradicional, né? O meu vendedor, meu responsável pela venda, monta um orçamento, envia para o meu cliente. O cliente recebe o link compartilhado e lá, além de ele aprovar, ele escolhe a forma de pagamento. E aí, automaticamente gera isso aqui. Ou boleto digital, ou Pix, ou cartão. Então,
O próximo passo é integrar essa cobrança rápida à aprovação de pedido de vendas. Em breve a gente vai ter isso aqui também. Mas vamos mostrar aqui outras possibilidades. Não, mas aqui eu quero fazer uma cobrança por Pix. Aí eu posso fazer a cobrança por Pix, que ele vai fazer só um documento com os dados para pagamento desse Pix. QR Code, para facilitar a vida do pagador, e também a linha digitável, aqui o código digitável para pagamento via Pix, né? E a terceira possibilidade, que hoje está homologada com o PagBank, mas é relativamente simples para fazer. Obviamente que quando a gente depende de integrações com terceiros, né? A gente não consegue muitas vezes previsionar prazos, a gente não consegue muitas vezes provisionar horas de trabalho, a gente sempre está na mão de um terceiro. Mas o PagBank é um que é bem transparente, bem clara a integração, e eu consigo aqui dizer, olha, vou gerar um link de cobrança para o meu cliente, tá? Simples. Cartão, obviamente lá dentro do cadastro do banco eu tenho que ter colocado algumas informações que o PagBank compartilha depois que eu abro uma conta, né? Mas o processo é o mesmo. Gera cobrança, ele vai me gerar um código, né? Pode ver que é um código grande, porque ele tem várias informações aqui da cobrança, e eu posso enviar isso por WhatsApp, por e-mail, por como eu achar melhor. Vou clicar aqui para a gente ver o resultado. Isso é o que o cliente vê lá na ponta. O pagador vai ver isso aqui lá na ponta, tá? Então, ó, vou avançar aqui, pagamento de R$ 1, ó, e abrir os dados aqui, ó, pagamento de R$ 1, tá, versão informática, e os dados para botar cartão de crédito, débito, ou até boleto lá, mas daí não tem muito sentido, porque a gente já tem o boleto lá pelo sistema. Mas, enfim, essa é uma outra forma de cobrança via cartão, muito interessante, fica muito rápido aqui pela cobrança rápida, e que em breve nós vamos ter integrado ao pedido de vendas. Certo, gente? Aqui tem aba outras informações, também, como eu disse, é um cadastro básico de contas a receber, automaticamente essa cobrança ela já foi para lá no contas a receber. Ó, tá aqui, eu gerei duas, né? Uma eu gerei boleto, outra eu gerei cartão, tá aqui. E a gente acredita que essa metodologia ela ainda vai crescer mais, tá? Na medida que os próprios clientes forem usando esse recurso aqui, a gente vai poder criar mais possibilidades. Lembrando, ela fiz aqui, obviamente, estou demonstrando pelo computador, pelo navegador, mas ela foi pensando isso aqui, no celular, no tablet, eu poder estar na rua e emitir uma cobrança aqui para esse meu pagador, para esse meu potencial cliente, né? E depois, obviamente, emitir a nota, faturar, como cada, né, hoje, cada setor, cada indústria, cada tipo de empresa tem uma regra fiscal, né? Alguns não permitem isso, não permitem cobrar antes, a gente sabe disso, mas, enfim, é uma forma para aqueles que podem, bastante interessante. Para finalizar, antes que não dê tempo, eu quero mostrar para vocês outro recurso que é os links compartilhados. Os links compartilhados, eu vou mostrar num case, num caso de uso, cotação, para trabalhar com cotação com fornecedores. Nosso sistema de cotação, ele funciona de duas formas. A gente tem uma cotação individual, a gente pode fazer, isso já existe no Solution 3, inclusive, né? Eu abro uma cotação do tipo ordem de compra e envio para um fornecedor. Ou eu posso fazer uma cotação múltiplos fornecedores. Faz uma base de relação de produtos que eu tenho necessidade e envia para uma seleção de fornecedores. Depois, esses fornecedores vão respondendo e eu emito uma análise de compras, né? Essa é uma das possibilidades, uma análise de cotação hoje, que é um relatório bastante interessante. Já que eu mencionei ele, deixa eu... Uma análise de cotação de compras, já está aqui, já está conversando aqui com o Solution Web, né? Ele vai te dizendo os itens que tu cotou e vai abrindo aqui na lateral os fornecedores que responderam e tu faz tua análise de melhor preço. Ok, isso aqui isso que já existe, mas hoje eu vou mostrar uma cotação individual porque o foco não é nem a cotação, mas o link compartilhado que eu quero mostrar para vocês, tá? Vou fazer uma nova cotação. Selecionar o fornecedor.
mesmo vocês já começam a entender que o processo, né, o padrão de funcionamento, de usabilidade, ele é muito semelhante e muito intuitivo, né? Vou inserir aqui os itens que eu estou precisando cotar, por exemplo, esses três aqui. Muito rápido, muito ágil, muito intuitivo, como eu acabei de falar. Tem alguns outros dados, mas não vou preencher. De novo, tudo autoajustável pelo configurador. Tenho aqui três itens que eu quero cotar com o meu fornecedor geral. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou enviar por e-mail. Certo? Ele vai me dizer que enviou para o e-mail do fornecedor essa cotação. Agora, vamos ver aqui, eu vou abrir o webmail, vamos dizer, o webmail do fornecedor, né? Tá aqui, chegou o e-mail, olha aqui. Link compartilhado. Você está recebendo um link compartilhado pela empresa demonstrativa, que é a nossa demonstração, está aqui abaixo. E aí esse link foi gerado pelo Solution Web, ok. Posso customizar essa mensagem? Posso, você está recebendo uma ordem de compra, uma cotação de compras, né? Aqui aqui fica livre para cada empresa. E aí vocês percebem que aqui a gente tem um link criptografado. Ou seja, ele não está público na internet. Se tu configurou o teu domínio, aqui vai aparecer o domínio, né? Cybersul, solutionweb.com.br / isso aqui, né? Mas aqui está a criptografia desse link. Por quê? Porque ele não é público. Não é qualquer pessoa vai acessar e vai conseguir. É só quem tiver esse link mesmo que vai conseguir acessar os dados. Ou seja, só quem recebeu esse e-mail, que é o fornecedor. Né? Então a gente começa por aqui, que não é uma coisa que vai para o Google, que tu vai achar isso aqui na internet. Só com esse link aqui, essa metodologia, mais uma vez, a gente vem usando do YouTube. O YouTube tem essa metodologia, né? Tá, né? Então tá. Eu só entrei no nosso servidor lá de novo para como se fosse um usuário não logado no sistema. No momento que ele bota esse endereço aqui, ó, que foi aquele que chegou no e-mail lá, ele vai abrir então essa tela. Vocês veem que é diferente, né? Tem assinatura aqui do Solution Web, mas não tem acesso ao menu, não tem nenhum menu aqui de acessar nenhum programador. Ele abre exatamente essa ordem de compra que eu gerei. Alguns dados eu deixo habilitado para ele alterar, outros não. Tem um aviso aqui para ele, ó, atenção, clique no botão abrir produto, informe seu preço, pressione salvar. Então, basicamente, o fornecedor é convidado a fazer isso. Ele vai botar aqui, por exemplo, pode botar mais algum dado, pode botar, de novo, essa janela também é autoajustável. Essa janela, e eu faço questão de insistir, porque não é só mostrar essa solução específica, mas é mostrar a capacidade de implementação, de personalização, a possibilidade. Eu estou mostrando ordem de compra, nós podemos fazer isso aqui por orçamento, podemos fazer para uma ordem de serviço, podemos fazer para qualquer documento, para qualquer cadastro que eu acho válido compartilhar com alguém. Né? Então, só mostrar para vocês que lá no nosso configurador em ordem de conta, eu também tenho uma configuração específica para acesso externo, ou seja, pessoas que não são usuárias do sistema, fornecedores, clientes, etc. Né? Então, aqui eu configuro o que eu quero nessa tela. E por isso eu só tenho isso aqui. Então, meu fornecedor responde aqui, vai salvar essa solução, vai salvar essa cotação, e eu vou receber um e-mail dizendo que que foi alterada essa cotação. Vou só para fazer um aviso aqui, ó. Chegou a mensagem. Cotação / ordem de compra alterada. A cotação 16 foi alterada pelo link de compartilhamento externo. Então, um aviso para eu, né, que comprador, saber que ela foi alterada. De novo, é um pequeno case de cotação de compras, mas esse link de compartilhamento aqui, ó, compartilhar link, ele está em vários lugares do sistema. Vou lá mostrar para vocês. Vou logar de novo. Vou lá mostrar para vocês na ordem de orçamento. Eu quero mostrar no orçamento, porque eu acho muito interessante usar esse recurso para buscar aprovação de clientes, né? Manda o orçamento, pede aprovação para ele via link compartilhado. Então, ó, já enviou um link aqui. Certo? Acho que conseguimos abordar vários pontos aqui. Quero fazer um fechamento aqui. De novo,
Vamos voltar aqui para nossa tela aqui, para a gente fazer um fechamento. Acho que aqui conseguimos mostrar tudo, cobrança rápida, cotação. E fazendo o nosso fechamento, então. De novo, nós trabalhamos muito nos últimos anos pensando nisso, como agregar uma ferramenta web, uma ferramenta que realmente pudesse trazer soluções para o nosso cliente. Talvez algumas pessoas entraram ao longo da apresentação, então eu faço questão de repetir que, às vezes, para quem está de fora, né, quem não está no dia a dia da empresa, pode às vezes até parecer utopia, mas essa é a verdade. Nós sempre pensamos em uma solução que pudesse agregar valor ao nosso cliente, que pudesse agregar valor à empresa que contrata as nossas soluções ao longo desses anos, e foi isso que a gente que veio nos alimentando. Se é uma ferramenta, obviamente que qualquer negócio busca sustentabilidade, né? Mas o que nos norteou nunca foi vamos vender algo web porque tá na moda falar web, ou tá na moda falar nuvem. Nunca foi nesse viés. Nosso viés é sempre, olha, só vamos lançar uma solução em plataforma web quando realmente fizer muito sentido, quando realmente nós conseguirmos entregar várias soluções a dentro de uma viabilidade do que a gente conhece do nosso perfil de empresas, do perfil de empresas que hoje está muito desamparado. Hoje a gente olha para o mercado de ERP e vê que a gente tem SAP, projetos de R$ 500.000, R$ 1 milhão de implantação de uma solução, e soluções muito pequenas, soluções de assinatura, e aí no meio tem um gap enorme de empresas desassistidas, e foi isso que nos norteou a talvez demorar tanto para lançar, mas quando lançasse realmente algo que nos empolgasse, que a gente, olha, isso aqui vai ajudar muita gente, vai ajudar muito empreendedor, vai ajudar muito usuário, muita gente, muito operador de sistema, muito dono de empresa que muitas vezes, como eu disse no case do portal, né, não tem capacidade de investir numa empresa para fazer um portal, né? Então, beleza, temos um início aqui através do portal do Solution Web, ou enfim, muitas soluções de mobilidade hoje a gente vê, né? E que não tem solução no mercado. E hoje a gente consegue, com o Solution Web, entregar algo integrado a uma grande plataforma de gestão, ao grande ecossistema que a gente já falou, que a gente insiste, que talvez seja um dos grandes diferenciais. E em tudo isso, eu finalizo, talvez, vendo a importância de pensar flexibilidade. Tu tem que trazer regra de negócio, tu tem que trazer as melhores práticas dentro de um sistema, de uma solução corporativa, mas tem que pensar em flexibilidade. E flexibilidade a um custo que seja acessível, né? Porque a gente está falando de serviços. Serviços na área de TI costumam ter um custo mais elevado. Então, pensar em low-code, pensar em ferramentas como Solution Web Config, como Cyber Preview, que já existe, Creator, que já sabe Develop, pensar em dar cada vez mais poder à empresa contratante de software foi uma coisa que nos guiou durante todo esse desenvolvimento, tá? Vamos lá, pontuando, né? Para o proprietário, para o dono, para o empreendedor, mais gestão. Ele mesmo vai ali, vai gerar os relatórios que ele quer, vai adaptar algumas informações. O mercado, bem, o ambiente de negócio no Brasil, ele é um dos mais desafiadores do mundo. Muito se fala em segurança jurídica, em leis que mudam a toda hora, enfim, a falta de participação do empreendedorismo nas decisões que muitas vezes são empurradas pelo meio político. Então a gente sabe como é difícil empreender no Brasil. Todo dia o nosso ambiente está mudando. Todo dia o ambiente de negócio muda alguma coisa. Como os softwares corporativos respondem a isso? Com flexibilidade, com ferramentas que dão poder para a empresa contratante, ou pelo menos que eles consigam ter
à sua disposição essas ferramentas de alteração, né? Consigam, no seu microambiente, fazer essas adaptações que o dia a dia, que o mercado, que o ambiente de negócio exige, né? Então, para o proprietário, é mais gestão. Sem dúvida, que possibilita que ele consiga responder mais rápidos, de forma mais rápida no dia a dia. E que nós também consigamos responder. Muitas configurações que vão ser realizadas nessa ferramenta não é o usuário final, não é o key user, o usuário-chave, não é o empreendedor. Somos nós, é a nossa equipe técnica, mas vai fazer de um jeito mais rápido, ao menor custo, por ter essa ferramenta à disposição. Então, isso é importante a gente mencionar. Eu estou mostrando na demonstração, mas eu sei que muitos clientes não vão usar o Solution Web Config, mas os nossos técnicos vão usar e vão dar respostas mais rápidas ao menor custo de tempo de serviço. Né? Financeiro, mais economia. Né? Tudo aqui nós estamos falando em dar respostas mais ágeis a um custo menor. Sem dúvida. E aí, quando a gente agrega funções, cobranças mais rápidas, funções de conectividade, funções de portal do cliente, tudo isso aqui a gente está falando em margem, em markup, em resultado, né, financeiro. Né? Para os gerentes também mais agilidade, né? Tanto para fazer a gestão dos indicadores, quanto para fazer a gestão de equipes, quanto para responder a relatórios mais rápidos, a melhorar processos, enfim, toda essa flexibilidade possibilita essa maior agilidade por parte dos gerentes. E colaboradores, usabilidade. Vocês viram que é uma ferramenta muito, muito intuitiva, muito rápida, realmente nos orgulha ter chegado aqui, está fechando 2024 com a ferramenta nesse nível e, ao mesmo tempo, confiante de que a gente tem muitas possibilidades, né? É uma ferramenta que toda semana está tendo novidade, estamos desenvolvendo aqui, né? A gente ouve um burburinho lá de um cliente que falou que precisa tal coisa, a gente já senta aqui com a equipe de desenvolvimento, ó, vamos fazer, vamos entregar uma solução assim, assado, né? Então, eu acho que é uma solução que também, por toda essa questão de flexibilidade, tende a falar a língua do usuário final, né? Como eu mostrei para vocês, a possibilidade de mudar o nome ali dos atributos dentro de um cadastro de cliente, dentro de um cadastro, enfim, diverso de produtos, né? Isso aí tu vai mudando, tu vai deixando mais fácil falar a língua do usuário e vamos lá. Às vezes eu vejo algumas pessoas erroneamente falando, não, mas empresa é tudo igual, o cadastro de produto é tudo igual, não é. Cada ambiente, cada empresa tem a sua cultura, tem a sua herda processos, herda modos de se comunicar, documentação, portfólio, herda de quem começou a empresa e de quem continuou, quem foi fazendo a história dessa empresa. Né? Então, é muito importante que hoje qualquer software fale a língua dos seus usuários. Né? Eu tenho certeza disso e o Solution Web tem tantos recursos de autoajuste, autogerenciamento para isso, para que tenha muita aderência e fale a língua do empreendedor, fale a língua de cada empresa, esteja muito alinhado com os processos, com a dinâmica de gestão, com, enfim, todos os desafios que cada empresa tem no seu setor, no seu serviço, indústria. Hoje a gente tem bem atuante em diferentes nichos e consegue ouvir as dores de cada um desses segmentos, né? E certeza a gente só tem uma, que para cada negócio a gente tem que entregar um conjunto de soluções. Os negócios nunca se repetem, né? Eles têm semelhanças, mas cada um vai ter os seus desafios individuais e sua cultura para ser tratada, né? Acredito que conseguimos abordar bastante, teríamos muita coisa ainda para mostrar, podemos fazer simulações via mobile, né? Como eu disse, todos os recursos que vocês viram aqui foram pensados em celular, em smartphone, poderíamos mostrar a questão dos QR Codes e rastreabilidade, um recurso mas ficou muito interessante. Hoje tu consegue, por meio dessa metodologia de link compartilhado, hoje tu consegue gerar um QR Code para o teu produto
e vincular toda a rastreabilidade do bem, para que o teu cliente final possa ler esse QR Code estampado no produto e ter acesso a uma área do Solution Web que vai mostrar todo o rastreio desse produto. Por vários motivos de segurança alimentar para alguns setores, segurança contra a pirataria, segurança, enfim, vários níveis de segurança industrial, né? Então, o Solution Web entrega essa questão de rastreabilidade de uma forma muito inteligente. Como eu disse, o leitor de código de barra para inserir em ordem de compra, em produtos, em conferência, enfim, tem muita coisa interessante. Como eu disse, aqui é uma visão geral, né? E eu convido todo mundo, quem deixou mensagem, vamos responder ao longo dos próximos dias. Quem não deixou mensagem, entre em contato com o comercial. A mensagem final, quase que eu esqueço, que o Andy não está aqui, o nosso gerente comercial, né? Não sei se ele está online, mas ele tem uma condição especial. Conversamos ontem, fizemos uma reunião diretiva. Ele tem uma condição especial até esse final do mês. Sabemos que esse final do ano, obrigações trabalhistas são enormes, muito dispêndio financeiro. E a gente tem uma condição especial de parcelamento, que a gente vai estar trabalhando até o dia 20, como uma resposta, um presente a quem vem confiando aí tanto tempo, aí quem faz parte do nosso portfólio, vem confiando tanto tempo no nosso comprometimento com a parte de software, né, de gestão. Então, é legal, quem tem interesse em saber, faz um contato com o nosso setor comercial, ali com o Andy, que ele vai estar mostrando essa condição. Quem deixou a resposta, vamos responder nos próximos dias. E quem quer marcar uma demonstração exclusiva, individual, que é o melhor caminho para poder entender as necessidades de cada um, né? Também faz contato com o comercial, que a gente vai estar aí à disposição para atender cada um com toda a atenção possível e sabendo, de novo, dos desafios que cada empreendedor, que cada empresa tem no mercado. Agradeço a atenção, a presença de todos que ficaram aqui nessas 2 horas. Sabemos que é bastante volume de informação, então agradeço realmente toda a atenção. E em breve estaremos fazendo mais apresentações focadas no Solution Web. E também, além do ano que vem, temos um novo calendário de Masterclass, que a gente vai tentar manter essa periodicidade de duas aulas, 2 Masters por mês no ano que vem também. Certo? Um grande abraço e boa semana para todos.